Amém? Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Alexandre e pastora Eliana, muito obrigado pela vida de vocês. Não sei se cadê eles, estão aí? Não, acho que a Eliana está lá dentro. Estão ali. Muito obrigado pela vida de vocês, pelo testemunho, por preparar o ambiente que o pessoal aqui do Salva Um começou, e muito obrigado por podermos ter no nosso meio pessoas como vocês, que escolhem viver pela fé. Amém? Deus abençoe. Lucas 6, 47, 48. Diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, repita comigo, vindo a enchente, amém, bateu com ímpeto, fala, bateu com ímpeto, amém, a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Repita assim comigo: não pôde ser abalada, porque estava fundada, firmada, estabelecida, construída sobre a rocha. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre essas duas passagens. E em Romanos nós vemos que Paulo fala que aquele que é conduzido pelo Espírito, ele pensa, ele se inclina para as coisas do Espírito. E Lucas, ele vem para falar que aquele que observa, aquele que coloca em prática as palavras, aquele que coloca em prática os ensinamentos, é semelhante a alguém que edifica sua casa sobre a rocha. E aqui é bem legal, nós estamos numa época onde o pessoal viaja, acabamos de vir no final do ano, e fica bem fácil você olhar, quando você está com o seu filho lá na praia, e aí seu filho começa a construir aquele castelinho, pega lá os baldes, constrói aquele castelinho gigante, aquele castelinho de areia, mas eis que vem a onda, e a onda derruba todo aquele castelinho. Mas se você for numa outra praia, que tem uma rocha, e você começar a construir o castelinho de areia sobre aquela rocha, a onda vai bater na rocha e o castelinho não vai ser atingido. O que o Espírito Santo me falava, e o que o Espírito Santo começou a ministrar comigo para essa noite, e é o título dessa mensagem: Raízes Fortes. Repita comigo: raízes fortes. Amém. E eu quero falar sobre vida no Espírito. Vida no Espírito é uma vida que é construída sobre a rocha. Os alicerces de uma vida no Espírito, elas são construídas sobre a rocha. E essa rocha é a presença do Senhor. Essa rocha é a presença do Espírito Santo, não apenas a presença dele, mas é a presença manifesta dele na minha vida. Eu posso ter a presença do Espírito Santo, mas não manifestá-lo. Então a rocha significa a presença do Espírito Santo manifesta na minha vida. Amém? Vida no Espírito é colocar em prática aquilo que nós aprendemos diariamente. Não é impossível eu dizer que eu sou uma pessoa espiritual, é impossível eu dizer que eu sou alguém que caminho pelo Espírito, se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo. Tem uma certa divergência.
Uma pessoa conduzida pelo Espírito, ela não traz sinais externos, mas traz internamente um caráter forte e inabalável. A religião, durante muito tempo, nos ensinou e nos levou a demonstrar que nós somos espirituais. A religião nos ensinou que nós precisávamos de artifícios externos, de que nós precisávamos de um estereótipo de espiritual para que nós fôssemos conhecidos como espiritual. Você pode ser uma pessoa totalmente, olhar para você e falar: cara, quem é essa pessoa? Se dentro de você houver um caráter forte e inabalável, com certeza você é uma pessoa que anda pelo Espírito. Amém? Você não precisa mostrar para ninguém que você é espiritual. Espiritualidade não se mostra. Espiritualidade não é postagem. O próprio Deus, ao seu tempo, faz questão de usar a nossa vida para revelar ao mundo quem Ele é. Isso sim, é a verdadeira demonstração de uma vida em espírito. É quando o próprio Deus olha para a minha vida, olha para a sua vida e fala: filho, eu faço questão de manifestar você ao mundo. Porque quando eu manifesto você ao mundo, eu manifesto quem eu sou. Amém? Esse é o nível de vida em espírito que nós precisamos buscar. Então, quer saber se você é uma pessoa espiritual? Veja o quanto daquilo que você aprende se torna prática em sua vida. Então eu quero aqui trazer a memória de todos os últimos 3 cultos ou 2 aconselhamentos que você teve, de todas esses cultos, esses aconselhamentos, que você ouviu um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você pediu o conselho, quanto disso se tornou prática na sua vida? Respondendo essa pergunta a você mesmo, você vai conseguir dizer se você anda pelo Espírito ou não. Amém? Abra comigo, por favor, agora em Romanos. Vamos voltar lá em Romanos 8. Romanos 8, 14. Todos acharam? Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito não é uma decisão de qualquer pessoa, é uma decisão de filho. É uma decisão de quem conhece o seu pai e resolve caminhar de acordo com os fundamentos e com os ensinamentos do seu pai. A Bíblia diz isso, que os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. E uma vida conduzida pelo Espírito manifesta os atributos de nosso Pai. É impossível eu dizer que caminho em Espírito se eu não manifesto as características do meu Pai. Abra comigo agora, e eu quero falar sobre 2 pontos específicos com vocês nessa noite. Lá em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Amém? Olha que legal, essa é uma passagem a qual eu gosto muito. Eu gosto muito porque nela eu conheço um pouco mais do caráter desse meu Deus, desse nosso Deus. Eu conheço um pouco mais da grandeza de Deus. Diz assim, 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fala comigo, forma de servo.
Amém. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Fala comigo, obediente. Amém. Até a morte, e morte de cruz. Amém. Nessa passagem, eu vejo dois atributos de Jesus que são diferentes: servo e obediente. Na minha opinião, tá? Aqui eu quero dizer para vocês, não tem nada mais espiritual na vida de uma pessoa do que obedecer e servir. A religião coloca em nós alguns estereótipos. Eu vivi um pouquinho de religião. Deu 1 ano eu vim embora, então eu vivi um pouquinho. Mas a religião coloca em nós um traço de espiritualidade, que para ser espiritual eu preciso reteté, eu preciso pular, e eu não estou aqui criticando, tá? Não é uma crítica, mas isso muitas vezes não demonstra a profundidade do seu coração. E às vezes a gente trata da questão de vida, de como conduzir uma vida pelo Espírito, duas coisas bastante fáceis de você analisar, de nós analisarmos nessa noite, o quanto eu sou obediente. E eu vim até com a camisa, ó. Já vocês vão olhar para mim e vão lembrar da obediência. E tem na loja ali do Sonho de Deus, tá? Depois, se você quiser comprar ela. E o serviço. Mas não é uma obediência. Eu costumo dizer para os jovens, o pessoal que eu estou mais perto, as pessoas que eu discipulo, que a obediência, ela é uma demonstração de amor. E o Espírito Santo me falava assim: Gleison, a obediência demonstra o nível de honra que vocês têm. E aqui eu não quero trazer o nível de obediência apenas com Deus. O primeiro nível de obediência são os meus líderes. Se eu não obedeço aos meus líderes, se eu não consigo dizer para eles amém, se eu não consigo entender o que eles têm para a minha vida, eu não obedeço a Deus. Não consigo obedecer a Deus. Então a obediência demonstra o nosso nível de honra. E o que é honra? É respeito, é atenção, é entender que aquela pessoa, ela tem uma responsabilidade gigantesca e enorme na sua vida. E o outro é o serviço. O serviço demonstra nosso nível de comprometimento com o reino. E isso aqui, infelizmente, é algo que as pessoas têm deixado um pouco esquecidas. E o serviço que eu falo aqui, eu não quero gerar e não quero que vocês achem que é aquele ativismo de eu vou chegar na igreja 2 horas antes do culto, vou arrumar as cadeiras, vou varrer o chão. Isso também é um tipo de serviço, no tempo oportuno sim, mas é muito mais. É a sua vida estar totalmente disponível para manifestar aquele que habita em você, que é Cristo. Isso é serviço. Quando você fala, Deus, manifesta através de mim, você está falando, Deus, eu me disponho a te servir. E aí você vai entender que o seu serviço não se limita a esse templo. Aí você vai entender que o seu serviço não se limita a estar na frente, a tocar. Que o seu serviço não tem um limite, que o seu serviço é lá fora, é no meio da sua família, é no meio dos seus amigos. Ali você está servindo a Deus. Isso é serviço. Então, a obediência e o serviço são chamas que queimam toda necessidade que geramos de fazer nossa vontade. Quando eu entendo e quando eu passo a obedecer, quando eu passo a deixar a minha vida disponível, toda necessidade de fazer a minha vontade, ela é queimada, ela é arrancada, porque Jesus o tempo todo dizia que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus dizia que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Amém?
Então, logo, os dois, bem estabelecidos, demonstram a profundidade das nossas raízes em Deus. E então, quanto mais a minha vida é disponível para obedecer, quanto mais a minha vida é disponível para servir, mais fincado em Deus eu estou. Não adianta muitas vezes eu dizer que eu pular, eu cantar, eu vir aos cultos todas as vezes, vir todos os dias no culto, mas se no momento de obedecer eu não consigo, é que falta uma raiz, falta estar estabelecido, falta estar firmado. Então Deus me dizia: tempo de estabelecer raízes. Repita comigo assim: tempo de estabelecer raízes. Amém. Se você já tem raiz estabelecida, amém. Eu não conheço muito assim de raiz, mas eu já vi uma raiz uma vez. Na minha casa tinha um abacateiro. Eu não sei quantos já viram a raiz de um abacateiro. Aquilo é muito grande. Você vê o pé de abacate, ele já é grande. Quando você olha a profundidade que aquela raiz toma, é gigantesca. Então, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei daquela imagem. Eu era bem pivete lá em Minas, e quando foram arrancar um abacateiro lá no fundo, na minha horta, para construir a casa da minha irmã, mas aquilo era muito grande, tomava o espaço. E eu quero que você comece a estabelecer um nível de raízes em Deus muito profunda. Raiz é aquilo que não se vê, não traz sinais externos, não traz estereótipo, não tem imagem, ela está bem guardada, onde ninguém vê. Essas raízes internas não são construídas na frente das pessoas. A raiz em Deus, você não constrói ela no seu público. A raiz com Deus, você não constrói ela com um microfone na mão. A raiz em Deus você constrói no seu quarto, de joelho dobrado, na presença dEle, só você e Ele. É ali que são estabelecidas as suas raízes. É ali que são firmadas, é ali que são a cada dia mais aprofundadas as suas raízes. É o quanto mais de Deus na sua vida, é o quanto mais de presença e quanto mais de tempo com Deus você tem a sós. Amém? Aleluia. Essas raízes, então, como eu disse, elas não se firmam com holofotes. Os holofotes são um perigo na vida das pessoas. Os holofotes podem trazer coisas que na verdade não existem. E nossas raízes, ou a falta delas, revelam as nossas escolhas. As suas escolhas, o que você escolhe para a sua vida, está diretamente ligado com a raiz que você tem estabelecido em Deus. Estamos em uma fase de reforma, e nas nossas casas, e aí eu quero te perguntar, onde tem sido construída a sua casa? Onde que você está estabelecendo a sua vida? Como tem sido a construção do seu futuro? Como você está hoje caminhando? E você pode construir a sua vida sobre a areia, e a areia aqui representa tudo aquilo que é passageiro. A areia aqui representa muitas vezes um relacionamento sem propósito. A areia aqui muitas vezes representa um negócio que Deus já disse que não é para você. A areia, ela representa a vontade humana. Ou palavrinha, né? Vontade humana. E muitas vezes nós vemos as pessoas construindo as suas vidas baseada na sua vontade, baseada naquilo que nós achamos que é o certo. Já a rocha,
é tudo que é eterno. E o que é eterno? Jovem, corte. A corte é algo que você constrói na rocha. Eu vou fazer 3 anos de casado agora em outubro, e eu posso te dizer que ao longo de 3 anos, quase 3 anos, bateram forte muitas ondas. Muitas ondas bateram na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa. Mas, meu amado, em nenhuma delas nós fomos atingidos, nenhuma delas nós fomos abalados. E eu não quero aqui soar como arrogante, eu não quero aqui soar como super-homem, mas é porque o meu casamento está construído sobre a rocha. O meu casamento foi construído em cima de obediência, foi construído em cima de: apóstolo, o que o Senhor pensa para a minha vida, o que o Senhor me aconselha. A minha vida profissional, faz 1 mês mais ou menos que o local que eu trabalhava encerrou os trabalhos e nós fomos dispensados, nós fomos mandados embora. Hoje, 1 mês depois, para a honra, para a glória do Senhor e por aquilo que Ele tem produzido, eu já não tenho mais falta do trabalho que eu tinha. E digo isso também em questão financeira. O Senhor já supriu, o Senhor já me levou até a um outro nível financeiro. E eu não quero aqui te dizer que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que eu sou um excelente profissional. É pela graça dEle. É porque eu sei que Paulo tem uma passagem, eu acho essa passagem muito louca, muito legal. Várias vezes a gente vê nos carros escritos assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo disse isso numa circunstância. Acho que é Filipenses 4:13, se eu não me engano, que está isso. No 12, ele diz assim: eu sei viver no muito, sei viver no pouco, sei viver na fartura, como sei viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muda de ótica esse versículo quando eu leio o que Paulo estava falando. Então, meu amado, a escolha por manifestar os atributos de Deus em nossa vida revela que nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. A nossa vida, ela pode ser muito mais do que apenas vivida. Nós não fomos chamados para sermos passivos, para vermos as situações acontecendo. E talvez você esteja num momento da sua vida onde é só a pancada, onde a enchente está batendo, onde está vindo turbulências, onde está vindo dificuldades. Mas eu quero te dizer, meu amado, se a sua casa, se a sua vida estiver construída sobre a rocha, pode bater o que for, pode vir o que for, pode levantar gigante, pode vir crise, que nada vai te atingir, nada vai te abalar, porque maior é aquele que está em você do que o mundo, maior é aquele que habita em você do que qualquer força das trevas. O nosso Deus venceu, Ele desceu as chaves, Ele desceu até o inferno e tirou de Satanás as chaves. Ele declarou: olha, você não pode mais. E nós somos o que há de mais precioso para Deus. Nós somos o que há de o que mais alegra Deus é nós como homens. Nós como seres humanos, Ele escolheu colocar em nós a identidade dEle. E só isso já tem que ser motivo de gratidão. A fase que você está passando, a onda que você está passando, ela não vai te derrubar. Ela não vai te derrubar. Basta que você entenda que há algo muito maior. Há uma eternidade te esperando. Há uma vida eterna te esperando. E as raízes precisam ser estabelecidas na sua vida nessa noite. Amém? Em tempos de lutas e dificuldades, ou mesmo em tempo de abundância, o que me permite ficar de pé é a profundidade das minhas raízes em Deus. É o quanto eu estou enxertado na videira, é o quanto eu estou fundo em Deus, é o quanto a minha vida não busca outra coisa a não ser a vontade de Deus que me faz ficar de pé. Não é o meu estudo, não é a minha beleza, não é a minha capacidade, não é nada disso. O que me faz ficar de pé é a minha profundidade em Deus. E isso você constrói com uma vida espiritual, com uma vida em espírito.
E essa vida no Espírito, como eu disse para vocês, é obedecer e servir. É você buscar pôr em prática, colocar em prática aquilo que Deus tem falado. Não basta só ouvir, não basta só buscar o conselho, é necessário colocar em prática. É necessário colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está gerando a você. Amém?